Galera, e se eu falasse para vocês que existe um grande inimigo dos investidores que pode atrapalhar você na sua jornada de investimentos? E ele se chama ancoragem, ou melhor, viés de ancoragem. Você já tinha ouvido falar sobre isso? E se eu te falar que tem muito investidor aí que perde dinheiro com esse viés, esse mesmo investidor se diz um cara muito experiente, mas no momento de fazer uma realocação, um rebalanceamento da sua carteira, acaba pesando muito esse viés de ancoragem na sua mentalidade de investidor. Quer um exemplo? Vamos imaginar que você foi lá e comprou uma ação de uma empresa, você estudou os fundamentos dessa ação e comprou uma empresa, sendo que a cota era uns R$30. E aí o que acontece? Essa empresa foi caindo a cota e chegou no patamar de R$14. O viés de ancoragem impossibilita o investidor de pensar em fazer uma realocação de carteira, vai sempre estar imaginando que aquela ação possa retornar aos mesmos patamares de quando ele comprou, ou seja, os R$14 voltar aos R$30. Porém, galera, o que eu falo? Muitas vezes isso não vai acontecer, especialmente se a empresa perdeu o fundamento dela, ou se por alguma situação macroeconômica, ou alguma situação de gestão da empresa, fez com que ela caia e dificilmente ela volte aos patamares. E aí o investidor, ao invés de assumir o prejuízo para fazer escolhas melhores de ativos, onde ele vai ter a possibilidade de aprender com aquele seu erro, comprar ativos melhores, com esses ativos melhores ganhar valorização que compense aquela perda que ele teve, não, o cara fica ancorado lá esperando o preço voltar. E além disso, galera, tem uma possibilidade de você utilizar essa perda como compensação de imposto de renda depois. E é por isso, galera, que eu trago o tema aqui da importância de se fazer um rebalanceamento de carteira. É você ter a consciência de analisar a sua carteira, ver aquilo que está indo ruim e fazer as mudanças necessárias. Por exemplo, eu tive um Peugeot aí, infelizmente. Todo mundo sabe da fama do Peugeot. Eu comprei o Peugeot sabendo dos riscos que eu poderia ter. Até que um dia eu tive uma baita dor de cabeça, o carro acendeu uma mensagem no painel falando falha de câmbio. E o carro ali custava seus R$30 mil. Eu vi na internet que para arrumar esse câmbio poderia ter um custo de R$20 mil. Eu fiquei desesperado. Só que graças a Deus não foi esse problema, foi um problema muito menos custoso que esses R$20 mil. E aí eu decidi vender o carro, porque eu não queria assumir mais nenhum tipo de prejuízo. Porque no momento de uma revisão de um veículo, a gente pega aquelas peças que não fazem mais sentido para o nosso carro e substituímos por novas, para voltar a um funcionamento ideal daquele veículo. É a mesma coisa para a carteira de investimentos. Então hoje a gente readequa, rebalança a nossa carteira para buscar maiores rentabilidades no mercado. E aí, galera, eu quero trazer aqui um exemplo meu que eu cometi aqui na minha carteira de investimentos e eu vou estar mostrando para vocês qual empresa eu vendi, uma das empresas grandes aí no mercado, hein, galera? Eu vendi uma empresa grandona e qual empresa que eu substituí na minha carteira, qual foi a empresa entrante da minha carteira e por qual motivo eu fiz essa escolha. Pessoal, basicamente eu trouxe alguns vieses lá do início da minha vida profissional para minha vida de investidor. Então, por exemplo, eu iniciei minha carreira no mundo cervejeiro, lá na área financeira, no planejamento financeiro de uma grande cervejaria. E eu tinha esse viés na minha cabeça que eu sempre pensei que o mercado de bebida alcoólica jamais ia falir, era um mercado infalível, porque a gente sabe que o nosso país tem esse costume de beber a cervejinha, é algo cultural aqui. E para minha surpresa, eu estava completamente errado. Dá uma olhada nessa notícia aqui embaixo, onde fala que a geração Z, ou seja, os nascidos de 1995 até 2010, estão consumindo cada vez menos bebidas alcoólicas. E aí, galera, uma das pesquisas que eu vou trazer aqui pra gente debater, trouxe os motivos disso estar acontecendo no mercado. Basicamente, existe um grande contraste aí entre os millennials, que são os nascidos de 1984, 85 a 1994, e a geração Z. Por exemplo, os millennials têm uma aceitação maior a ter o sentido de embriaguez no corpo, por exemplo, a buscar esse sentimento que a bebida alcoólica traz, de ressaca, de ficar mais solto, mais alegre. Já a geração Z tem uma tendência totalmente retraída quanto a esse sentimento. E além disso, a geração Z não vê sentido gastar suas economias, gastar seu dinheiro com bebida alcoólica. Com base nessas pesquisas, as cervejeiras já estavam de olho nesse tipo de geração nova que está vindo no mercado, e sabendo disso, a gente pode ver aí nas prateleiras dos mercados que aumentou em muito o número de bebidas alcoólicas zero álcool. Além disso, empresas como Ambev e Heineken, além de investirem fortemente na sua cerveja zero álcool, têm investido em portfólios de diferentes tipos de bebidas, buscando atender a geração Z no mercado. Então, galera, eu vou estar trazendo aqui para você, chega de mistério, a empresa que eu retirei da minha carteira de investimentos foi a Ambev. Eu tinha começado a investir nela em 2024, e aí tem dois motivos fortes para eu ter retirado ela da minha carteira, e um foi esse, o motivo mercadológico, ou seja, a gente pode ver que existe uma tendência de mudança no mercado, onde vai existir menos consumo de bebidas alcoólicas, exigindo a essas empresas, como é o caso da Ambev, diversificar e mudar o seu portfólio de produtos. E isso pode causar uma mudança de fundamento da empresa. Hoje a gente sabe que a Ambev é líder global do mercado de cervejas, mas será que mudando o seu portfólio ela ainda vai continuar sendo uma empresa líder? Será que vai dar certo? É uma mudança muito brusca, cultural e de portfólio para a empresa. O segundo motivo, galera, é o motivo econômico. Dá uma olhada nesse gráfico aqui da Ambev, do valor das ações da empresa desde 2013 até agora. São 12
12 anos lateralizando na Bolsa de Valores, ou seja, ela não vem tendo um crescimento constante, um crescimento vertical aí. A empresa vem lateralizando há muito tempo. Então, a minha carteira, que é voltada a longo prazo, somada a esse fator mercadológico que eu falei, essa tendência de mercado da geração Z não consumir alto, juntamente com esse fato da empresa estar lateralizando há muito tempo, foi os motivos que eu decidi tirar ela da minha carteira. E agora, galera, eu vou mostrar para vocês aqui se eu conseguir vender a Ambev com lucro ou com prejuízo. Vem comigo ver aqui na minha carteira. Bom, pessoal, eu trouxe para vocês aqui no Excel as aquisições da Ambev que eu fiz ao longo do tempo. Vocês podem ver que eu fui adquirindo a Ambev a partir de 2024, ali, meados de 24. Fiz uma aquisição grande aqui nesse ano mesmo, no começo do ano, onde o valor da ação estava R$10,97. Naquela época eu ainda não pensava em tirar ela da minha carteira e eu vi a Ambev como uma oportunidade, né? Porque ela estava num preço abaixo do meu preço médio da época. Então eu vi com bons olhos fazer mais aquisições na época. E aí, galera, então eu tinha um preço médio na minha carteira de 11,23, 866 ações, a um total de quase R$10.000 aí em ações da Ambev. No dia 7/4 foi quando eu decidi fazer a venda dessas ações. E aí vamos ver se eu vendi com lucro ou prejuízo. Aqui, galera, foi o momento da venda no dia 7/4. Então eu peguei aqui um preço de 13,23. Então vocês podem ver aqui que eu consegui tirar essa ação da minha carteira com lucro. Esse é o melhor dos mundos para o investidor. Mas é como eu falei no começo do vídeo, nem sempre, no momento que você vai fazer um rebalanceamento de carteira, você vai conseguir isso aqui que eu consegui. Geralmente a gente tem que tomar decisões baseadas no fundamento da empresa e não no lucro ou prejuízo que a gente vai ter. Beleza, mas qual foi a ação, Danilo, que você trocou pela Ambev na sua carteira? Galera, a ação que eu comprei após a venda da Ambev foi a Copasa, que é uma empresa distribuidora de água do estado de Minas Gerais, é uma estatal do estado. Então, uma empresa de setor perene do estado de Minas, onde é a responsável por toda a distribuição de saneamento básico no estado de Minas Gerais. Galera, aqui vocês podem ver que eu fiz a compra no mesmo dia 7/4 da Copasa. Eu peguei um preço de R$19,64, eu comprei 200 ações dessa empresa e hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, 10/5, a gente tem um valor de R$20,80. Então, só aqui já tive uma valorização de R$232 com essa ação. Mas, Danilo, por que você não colocou toda a verba da Ambev nessa ação? Por dois motivos, galera. Primeiro que eu peguei parte desse valor e eu guardei numa reserva de oportunidade. Porque hoje, no dia que eu tô gravando o vídeo aqui, o índice Bovespa subiu muito. Então, eu tô dando uma segurada aí para encontrar futuras oportunidades no mercado. E o segundo motivo é porque eu coloquei um outro ativo na minha carteira de investimentos, que eu vou estar gravando um vídeo para vocês aí, trazendo nas próximas semanas. Então, por isso que eu já falo, galera, se você ficou até aqui, tá gostando do vídeo, tá fazendo sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, dá um joinha no vídeo aí que vai me ajudar bastante. Ativando o sininho, você não vai perder nada dos próximos vídeos e vai estar sabendo qual foi o outro ativo que eu coloquei na minha carteira. Mas, Danilo, por que você escolheu a Copasa para estar entrando na sua carteira? Então, eu vou mostrar alguns fundamentos da empresa aqui e vocês vêm conferir comigo. Basicamente, galera, a Copasa, ela, além de ser um setor perene, né, a gente pode ver aqui que com base no preço justo de Graham, ela é calculada num preço justo de R$40 e hoje ela está em torno de 20,82. Então, basicamente, ela tem potencial de dobrar o seu preço de ação. Além disso, a gente tem visto no mercado possibilidades de privatização da empresa, como é o caso das notícias que estão rolando aí embaixo. Já vem de longa data, o governador do estado de Minas tem tentado privatizar essa empresa. Galera, só lembrar que isso não é recomendação de compra, é o que faz sentido para mim, para minha ideia de visão a longo prazo e para o meu faro e meu sentido de investidor. Então a gente pode ver aqui alguns indicadores da empresa, né? Então PL de 6 aqui que mostra o quanto que o mercado está disposto a pagar pelo lucro da empresa. P sobre VP aqui mostra que ela está descontada abaixo de 1, né? A gente também tem a margem líquida da empresa, que aqui mostra o quanto a empresa tem eficiência operacional do seu negócio. A gente tem um ROI de 16% que mostra o retorno sobre o capital próprio da empresa, está trazendo de retorno aí para os seus acionistas, quanto a empresa gera de retorno do seu negócio e para os seus acionistas. Aqui a gente tem a dívida líquida sobre patrimônio, que mostra que está abaixo de 1, que está com a dívida muito bem controlada e tem uma gestão ali de risco de dívida muito boa. E além disso, a gente tem um CAGR aqui, CAGR de lucro, tá, galera? Sempre lembrar que o CAGR de lucro, importante é ser analisado aí, que nos últimos 5 anos teve um crescimento de 10%. Aqui a gente pode ver que a empresa tem feito pagamento de dividendos anuais aos acionistas. Então aqui a gente pode ver também os negócios que geram receitas para a Copasa, né? Basicamente a distribuição de água e de esgoto, aí os principais negócios da empresa. Aqui embaixo a gente vê que a empresa tem mantido a crescente aí das suas receitas e lucros, né? A linha aqui embaixo é o lucro. Então ela tem avançado aí nos últimos 3 anos com seus lucros e receita. A Copasa tem tido uma evolução de patrimônio aí no mercado, né? Nos últimos anos. Então, galera, com base nisso tudo que
eu comentei, e nos indicadores aqui, olhando rapidamente com vocês, eu decidi colocar essa ação na minha carteira, visto que tem uma possibilidade de privatização no longo prazo. É uma empresa do setor perene e sempre vai ser necessário ter saneamento básico, saneamento de distribuição de água em qualquer lugar que seja. Agora, comenta aqui embaixo o que você achou desse rebalanceamento da minha carteira e se você tem essas empresas que eu comentei, tanto a Ambev quanto a Copasa, na sua carteira. Eu vou ler tudo certinho e a gente troca umas ideias aí nos comentários. Beleza, galera? Muito obrigado. Valeu!